Senhora presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados, considero importante o debate trazido a este Parlamento desde a tarde de ontem pela bancada do PSOL acerca do decreto do governador do Estado versando sobre a calamidade pública. É importante o debate porque ele traz para este Parlamento uma discussão que é sua, que é própria, da fiscalização, do acompanhamento, do controle do processo de gestão. Até porque o decreto versa especificamente sobre os compromissos do governo do Estado com as Olimpíadas. Portanto, deve o Parlamento fiscalizá-lo e acompanhar a sua execução, para que não haja nenhum desvio de finalidade. A prática de qualquer ato de gestão diferente da adoção de medidas excepcionais necessárias à racionalização de todos os serviços públicos residenciais com vista à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, é considerado grave crime de responsabilidade, visto que o decreto cita especificamente esses serviços. Uma outra discussão importante e fundamental é o que racionalizar diante do caos que estamos vivendo, e não podemos aqui cobrir o sol com a peneira. Racionalizar na educação, que é essencial, é impossível. Racionalizar na saúde, que é essencial, e diante da situação crítica que se está, é impossível. Racionalizar na segurança, que é essencial, é impossível. Então, o decreto abriu margem para que o governo federal fizesse o aporte de 2 bilhões e 900 milhões de reais para investimento específico na segurança pública, o que diretamente libera recursos contingenciados à segurança dos parques que o Estado tem para que sejam aplicados em saúde e em educação. O decreto também, como fator positivo, forçou a uma negociação com o governo federal da dívida pública do Estado com a União, dando aí até o mês de dezembro o perdão deste pagamento. O recurso, 2 bilhões e 900 milhões a fundo perdido. A dívida, ela passa a ser paga a partir de dezembro. Com esta operação, são mais 3 bilhões que o Estado deixa de desembolsar para pagamento da dívida. Dinheiro que, se não pago,
é sequestrado na conta bancária. Com isso, você tem aí 6 bilhões de reais num cenário onde o rombo é em torno de 12 bilhões de reais. Então, não tenho dúvida de que o governador Dornelles, com essa medida, acertadamente, deu uma condição de respirar, ao menos que temporariamente, as finanças públicas do Estado. No momento de crise, no momento de dívida, de atraso de pagamento dos servidores. Então, acompanhar a fiscalização da aplicação do decreto é de fundamental importância. Vejo aqui algumas falas que me antecederam, defendendo que por conta desse fôlego que o Estado ganha, abra o Estado nova frente de trabalho, onerando ainda mais a folha de pagamento e os encargos. Olha, eu vejo com preocupação esses pronunciamentos. Se com isso o Estado se sentir estimulado a aumentar despesa, nós temos que lembrar que há um iceberg pela frente. Existem folhas de pagamento futura. Abrir mais frente de trabalho aumentando, ampliar contingente de segurança aumentando despesa com pessoal, porque se teve um respiro de 6 bilhões de reais, é prematuro, é irresponsável. O governo não deve agir nessa direção. O governo deve olhar o quadro atual, usar os recursos para pagar pessoal, continuar trabalhando na essencialidade, dando condições de trabalho ao atual contingente que tem as polícias civil, militar e bombeiros, para que possam desempenhar as suas funções. Não continuar na busca com o governo federal para que a Força Nacional faça um reforço de efetivo, essencial aos compromissos com as Olimpíadas. Porque a Olimpíada passa, o servidor fica. A Olimpíada passa e a realidade do Estado, se nada for feito, não irá alterar. Se ainda assim sobrar qualquer recurso, que eu não acredito que sobre, deve o Estado olhar a crise que atinge os municípios. Começo a citar pelo meu município de Cabo Frio, que ainda agora está com os servidores ocupando a Secretaria Municipal de Fazenda, que o prefeito, de forma irresponsável, pagou o grupo de servidores e não pagou a outros, porque fazem greve e fazem protesto, porque gritam que estão com fome, porque defendem justiça. A realidade do caos vivido por alguns municípios fluminenses. Então, senhora presidente, eu venho aqui à tribuna para defender a atividade parlamentar no sentido de controlar, de fiscalizar, de acompanhar a execução do decreto, que o governo mande para esta casa as informações necessárias para o acompanhamento da sua execução, que possamos fiscalizar que nenhuma vírgula, todo o decreto, do primeiro ao último considerando, do artigo 1º ao artigo 3º, ele versa exclusivamente na questão das Olimpíadas, do compromisso do Estado com as Olimpíadas. Ele não abre margem para que o Estado contrate, sob o argumento da calamidade, qualquer empreiteira, qualquer serviço, seja para a Olimpíada
ou seja para qualquer outra atividade. Então, fiscalizá-lo é uma atribuição desse poder, mas, acima de tudo, é uma necessidade do momento crítico que o Estado vive e do alto da contribuição que este Parlamento vem dando sucessivamente ao governo para que possa sair da crise a que estamos mergulhados. Amanhã irei discorrer aqui sobre um projeto que estou apresentando dentro do debate que tivemos hoje aqui no Fórum, propondo a suspensão dos incentivos fiscais concedidos pelos próximos 2 anos. Eu quero discutir suspensão mesmo. Vejo que o empresariado se arrepia, vejo que alguns parlamentares falam que é quebra de contrato, mas eu estou propondo, para quebrar o vício da quebra de contrato, que a suspensão por 2 anos, esses 2 anos, sejam concedidos ao final. Nós estamos num período de crise, onde o servidor está dando a sua cota de sacrifício, onde o cidadão está dando a sua cota de sacrifício. É hora de chamar quem, ao longo desses anos, recebeu do Estado o benefício do incentivo, para que ele possa, nesse instante, contribuir. E não se está tirando nada dele, não. Está apenas, com a suspensão, permitindo que ele recolha ao Estado aquilo que, naturalmente, ele cobra do consumidor final lá no produto. O ISS, que hoje é diferido em 2%, que incentiva a produção, mas ele não reduz o custo final do produto. O custo final do produto é o mesmo nacionalmente. Por conta do diferimento, você produz carro mais barato no Rio de Janeiro, mas não compra no Rio de Janeiro mais barato do que nos demais estados da federação. Então, é um instante de colaboração e eu quero colocar esse tema em discussão. Para isso, estou apresentando um projeto de lei, porque nos próximos 2 anos nós precisamos vencer a crise. Enganam-se aqueles que pensam que em 6 meses, ou que após a Olimpíada, o sol voltará a brilhar e o rio vai voltar a nadar de braçada em recursos financeiros. O sol voltará a brilhar, sim, mas nadar em braçada de recursos financeiros, não. Muito obrigado.